5 franquias imperdíveis para você assistir no Max, antiga HBO Max. Eu vou começar aqui com a trilogia Matrix. Primeiro, não tem spoilers. Segundo, sim, estou tratando como trilogia, não estou considerando o quarto filme que foi lançado recentemente, acho que uns 2 anos atrás mais ou menos. Ele realmente é um filme bem decepcionante e que não acrescenta em nada na trilogia original. Mas vamos falar aí de dados gerais do Matrix e falar um pouco sobre a história. As diretoras são as irmãs Lana e Lily Wachowski. O primeiro filme é de 99, ele foi concebido como um filme único, não como uma trilogia. No entanto que, se você assistir a trilogia, você vai perceber que o primeiro tem uma história mais redonda, mais bem acabada do que os outros dois. Não que os outros dois sejam ruins, são bons filmes, mas o primeiro é excelente e os outros dois são bons. Sobre o que fala Matrix? Acredito que você deva conhecer Matrix, até porque é uma franquia muito famosa, importantíssima para o cinema, ao mesmo tempo que já tem mais de 20 anos que ela foi lançada. O Matrix é uma história pós-apocalíptica que conta um mundo distópico em que as máquinas fizeram uma revolução e utilizam os humanos como bateria. Em resumo, é isso que eu posso falar sem contar spoilers, mas é uma obra de ficção científica com muita ação. Os efeitos especiais, tanto do primeiro quanto dos outros dois, em alguns momentos estão um pouco datados por conta do lançamento do filme, mas isso não atrapalha em nada a sua imersão na história. Eu até trouxe algumas curiosidades aqui sobre a franquia, né? O primeiro filme Matrix, você que é jovem, que não sabe, foi o primeiro filme a vender 1 milhão de DVDs. Então assim, o filme bateu um marco histórico, ok, DVD não é utilizado mais para nada, mas é uma informação interessante. Essa franquia é muito inspirada em diversas fontes diferentes. A gente tem inspiração em filosofia, por exemplo, no Mito da Caverna do Platão. A gente tem inspiração no livro de 1984 do George Orwell. Tem inspiração no País das Maravilhas. Tem muito subtexto ali no filme que engrandece e deixa a história mais interessante e mais curiosa. A gente tem no elenco o Keanu Reeves, que é um ator incrível, todo mundo ama. Eu sei, ok, ele não é um dos melhores atores do mundo, mas acho que ele entrega o que o personagem dele precisa. A gente tem a Carrie Ann Moss como Trinity, que tá maravilhosa. Tem o Lawrence Fishburne fazendo o Morpheus, que é um personagem incrível. Entre outros personagens maravilhosos, não posso deixar de citar o Hugo Weaving, que, excelente, um grande ator. Eu acho que talvez o Hugo Weaving seja o maior nome ali do elenco, pensando em qualidade de entrega de atuação, mas todos mandam bem e fazem o que o filme precisa. A gente teve outros atores que recusaram participar do Matrix, para você ver aquele tipo de coisa, né? Alguns nomes como Sandra Bullock, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e inclusive Will Smith não aceitaram participar de Matrix. Durante as gravações do filme, os atores tiveram que treinar durante 6 meses antes das gravações para se preparar para as cenas de ação, porque exigia muito deles. O Keanu Reeves usou poucos dublês, inclusive Keanu Reeves é conhecido por ser um fofo, uma pessoa super gentil. Existe um mito ao redor da figura do Keanu Reeves, ele ser realmente uma pessoa muito legal e muito humilde, e ele dividiu parte do cachê dele com a equipe. Então, quem não gostaria de trabalhar no filme com ele, ganha um pouquinho ali, um pouquinho a mais, um extra. Tanto as sequências do Matrix, tanto o Reloaded quanto o Revolutions, que é o 2 e o 3, foram gravadas ao mesmo tempo e lançadas no mesmo ano com intervalo de apenas 6 meses. Uma coisa que foi uma decisão polêmica, mas que deu muito certo, os filmes arrecadaram bem. E uma coisa importante do Matrix que eu não posso deixar de citar, que eu coloquei aqui no meu roteiro para não esquecer, é o efeito Time Bullet do filme, que é aquela cena famosa, se você nunca assistiu Matrix você deve ter visto, em que o Neo se abaixa desviando das balas em câmera lenta, e aquilo foi gravado e foi uma tecnologia utilizada e criada para o filme, e que depois acabou mudando a forma como o cinema é feito, né? Tiveram vários filmes logo ali coladinhos depois que se beneficiaram desse tipo de coisa, como o filme As Panteras, e dentre outros muitos filmes. Isso virou piada no Todo Mundo em Pânico, para quem assistiu. O primeiro em especial tem uma cena que é uma homenagem. Então Matrix aí mudou a cena da cultura pop e o cinema como um todo. A segunda indicação é a trilogia Batman, do Christopher Nolan. Gente, sim, eu preciso falar aqui, a trilogia do Nolan eu amo de paixão. Ok, temos filmes muito bons feitos antes, temos um filme excelente do Robert Pattinson feito com o Robert Pattinson como Batman depois, mas em especial a trilogia do Nolan é incrível. Eu gosto bastante de Batman Begins, que é o primeiro filme. Para mim, a cereja do bolo é Batman Cavaleiro das Trevas, que para mim, até hoje, é o melhor filme de super-herói já feito.
Ele tem ação, ele tem drama, ele tem correria, ele tem cenas de ação muito boas e ele tem um suspense, uma angústia e aquele sentimento crescente de que algo está acontecendo, vai acontecer uma coisa pior. A trilha sonora do Hans Zimmer simplesmente deixa o filme incrível. E temos o fechamento da trilogia, que é Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, que sim, é um bom filme, mas não é tão incrível quanto o segundo. O primeiro foi lançado em 2005, o segundo em 2008 e o terceiro em 2012. Os 3 filmes são dirigidos e roteirizados pelo Christopher Nolan, e quem ajudou no roteiro também foi o irmão dele, que hoje é responsável por séries como Fallout. E a gente tem no elenco grandes nomes, como o Christian Bale, o Heath Ledger, que imortalizou o Coringa. Inclusive, a escolha do Heath Ledger para fazer o Coringa foi bem polêmica. Muita gente não queria ele, porque ele era conhecido por fazer comédias românticas. E aí a gente viu uma atuação incrível. Ele ganhou o Oscar póstumo, infelizmente ele faleceu, mas ele entregou algo que, inclusive, mudou o cinema. Para quem não sabe, a franquia... Aliás, o segundo filme, O Cavaleiro das Trevas, dessa franquia aqui do Christopher Nolan, essa trilogia, ele foi o primeiro filme de herói a realmente impactar positivamente a indústria e falando de uma forma mais completa o Oscar, que nunca deu muito valor para esse tipo de filme, até hoje tem uma certa resistência, mas ali naquele momento ele conseguiu trazer notoriedade. O filme recebeu várias indicações, ele ganhou 2 Oscars, a franquia inteira arrecadou mais de 2,5 bilhões de dólares. O Batmóvel, que é uma coisa bem legal, que foi polêmica na época também, o Nolan decidiu por fugir daquele Batmóvel mais próximo dos quadrinhos e utilizar um tanque, literalmente um tanque de guerra. O Batmóvel, de verdade, ele conseguia chegar de 0 a 100 km em apenas 6 segundos. Os 3 filmes foram sucessos tanto de crítica como de público, e a gente vê ali nos filmes um Batman desde o início no Begins, criança, e crescendo e se tornando a figura do Batman. No Cavaleiro das Trevas a gente vê ele no auge da maturidade com seu personagem, e um vilão à altura que rouba a cena, ao meu ver, que é o Coringa do Heath Ledger. E temos o terceiro filme que tem 2 vilões ali disputando a cena, mas fica um pouco dividido bastante o protagonismo do terceiro filme, porque a gente tem muitos personagens ao mesmo tempo, mas ele vai conseguir te entregar uma história bem engajante, tão boa quanto o segundo. A trilha sonora, que como eu disse, feita pelo Hans Zimmer, incrível, super acertou. Muitas das cenas foram gravadas com câmeras IMAX, inclusive a dublê da Mulher Gato, que aparece no terceiro filme, em uma cena que ela sai do tribunal sem querer, ela foi um pouco além da marcação e ela bateu com aquela moto do Batman na câmera IMAX e quebrou, e é uma câmera caríssima. E a gente tem algumas curiosidades sobre o Batman 2 que eu acho que seria legal trazer pra vocês. O fato do Heath Ledger ter ganho um Oscar, de ter sido indicado a 8 e vencido 2 Oscars, e foi o primeiro filme da academia, como eu disse, a ter impactado positivamente o mercado de filmes de herói. E temos aqui a terceira franquia que eu vou indicar pra vocês, que tem ali no Max, que é maravilhosa, que é a franquia Harry Potter. É uma franquia que eu amo de paixão. Ok, eu acho os livros melhores, mas os filmes são muito bons. Eu tenho uma paixão especial pelo terceiro e pelos 2 últimos filmes, mas são ao todo 8 filmes, baseado nos 7 livros. O último livro foi dividido em 2 filmes, foi uma decisão da Warner, provavelmente para ganhar mais dinheiro, mas também para conseguir contar a história de uma forma melhor, até porque o 7º livro tem muita coisa acontecendo, até porque é o final da saga. A gente tem ali nomes que ficaram eternizados no cinema, como o Daniel Radcliffe como Harry Potter, a Emma Watson como Hermione, o Robert Grint como o Ron, e vários outros nomes muito grandes, como o Gary Oldman, que já era um ator muito famoso, Michael Gambon, Alan Rickman, que já eram famosos antes de entrar na franquia. O primeiro filme é de 2001, o último é de 2010. A gente tem ali, numa história do Harry Potter, acredito que todos devam conhecer, mas em resumo, o Harry Potter é a história de um menino que se descobre bruxo, ele não sabia que ele era, ele é criado como trouxa, que é como os bruxos chamam os não-bruxos, e ele descobre que os pais faleceram, não como os tios contavam, de um acidente de carro, mas sim num acidente mágico terrível causado pelo bruxo das trevas Lord Voldemort. E daí você conhece a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, que é onde ele vai aprender os ensinamentos de magia, e daí a história desanda e vão acontecendo muitas aventuras e desventuras, coisas terríveis, coisas alegres, coisas tristes. Você vai lidar com amizade, você vai lidar com sentimentos de tristeza, com sentimentos de vitória, de coragem, de irmandade, de parceria. O filme e a história te engaja muito porque você quer acompanhar o que está acontecendo. Super indico para quem gosta de ler
que não leu ainda, leia os livros do Harry Potter, são livros excelentes e que realmente tem uma leitura muito tranquila e que te deixa curioso para seguir para a próxima página. Mas como a gente está falando de filme aqui, vale trazer algumas curiosidades para vocês. O Steven Spielberg, ele se recusou a dirigir o Harry Potter, ele foi convidado para dirigir o primeiro, mas ele recusou porque ele tinha diferenças criativas com a produção, e ele queria seguir por um outro caminho diferente do que o estúdio e a J.K. Rowling, que é a autora dos livros, tinham em mente. Então eles acabaram decidindo, ou o Spielberg acabou decidindo não participar ali do filme. Tanto o Rupert Grint quanto a Emma Watson e o Daniel Radcliffe, quase o trio principal do filme, eram pessoas que não tinham atuado ainda, então foi o primeiro trabalho deles como atuação. Então o diretor dos dois primeiros filmes, que é o Chris Columbus, tinha que ter bastante paciência com o elenco, porque era um elenco de muitas crianças e ele precisava entregar o projeto dentro do timing. Então era um trabalho ali de paciência, de educação, de ensino, e eles desempenharam muito bem o papel. Você consegue ver o crescimento deles como atores, a evolução deles no trabalho. Então é muito legal e parece que você viveu com eles ali. É que se você for assistir hoje, talvez você provavelmente não vai ter essa sensação. Mas quem cresceu assistindo os filmes, cresceu com o elenco, né? Então você cresceu amando aqueles personagens. Uma outra curiosidade que é bem legal é que a atriz que faz... Legal, mas triste, né? Que faz a professora McGonagall, a Meg Smith, enquanto ela estava gravando o último filme, ela estava fazendo tratamento de câncer, mas ela tinha um amor tão grande pela saga e queria tanto que os fãs conseguissem assistir a mesma atriz interpretando uma última vez a personagem, mesmo durante o tratamento de câncer, do qual ela se curou. Ela participou das filmagens, ela não desistiu, ela seguiu e até o último dia de gravação. É uma atriz incrível, uma atriz britânica muito respeitada. A franquia tem uma arrecadação toda, os 8 filmes, de 7,7 bilhões de dólares. É muito dinheiro, no entanto que eles tentaram uma franquia com Animais Fantásticos, que não deu muito certo, realmente os filmes não são muito bons, e aí eles resolveram agora apelar para a série. Então é bem provável que a gente vai ver a série do bruxinho mais famoso do cinema ali no Max em breve, previsto, se não me engano, para 2025. Então vai chegar. A gente também tem uma outra informação que é curiosa, que é após o falecimento do Richard Harris, que fazia o Dumbledore no primeiro e no segundo filme, o Ian McKellen, que é famoso por fazer o mago Gandalf do Senhor dos Anéis, foi convidado para fazer o professor Dumbledore, mas o Ian McKellen recusou. Na entrevista ele diz que ele já tinha feito um mago muito famoso e fazer outro personagem mago, ele achava que ele não conseguiria dar essa vida única que o personagem precisava, e o personagem acabou indo para as mãos do Michael Gambon, que deu um show de atuação. E a gente tem uma outra curiosidade, que é aquelas peças de xadrez que aparecem no filme, no primeiro, são peças reais feitas de barro, e elas têm um tamanho de 3,6 metros de altura. Enfim, é outra franquia incrível de sucesso que também está ali no Max. A quarta indicação é uma franquia que, assim, amo muito, é a trilogia Senhor dos Anéis. Vou falar aqui apenas da trilogia, não vou falar da série que está no Amazon Prime Video, e também não vou falar da trilogia Hobbit, da qual eu também não sou muito fã. Não acho ruim, mas também não acho boa. Agora, quando a gente fala da trilogia Senhor dos Anéis, é assim, eu não consigo falar pra você qual que é o melhor filme. Talvez o Retorno do Rei, o terceiro filme, não sei te dizer, mas os 3 filmes são incríveis, eu gosto muito. São filmes que te deixam muito curiosos porque tá por vir depois, mas a gente tem um ponto, são filmes longos de mais de 3 horas. Se você quiser ver a versão estendida, você que é fã, os filmes são mais longos ainda. Não lembro se é o segundo ou o terceiro, tem mais de 4 horas. O que eu recomendo se você nunca assistiu a franquia Senhor dos Anéis? Vai lá, assiste a versão editada para o cinema. Eu acho que ela tem um ritmo adequado, as histórias estão contadas de uma forma adequada, e depois, se você gostar muito, vai para a versão estendida, que tem um ritmo um pouco mais irregular. Mas, em resumo, a história do Senhor dos Anéis é a história de um mundo mágico, ali a Terra-média, e existe um bruxo, não vou dizer um mago, mas um personagem que é o Sauron, que ele é um Valar, muito poderoso, e ele faz um acordo com os outros seres mágicos que vivem ali na Terra-média, que são os anões, os elfos, os humanos. Enfim, ele faz um acordo com eles e criam anéis para que todos pudessem controlar harmonicamente a vida na Terra-média. Só que ele engana todos e faz um anel, que é o mais poderoso, que a todos enganou e conseguiu criar um caos
gigantesco. E aí a gente tem a jornada do Frodo, que é um hobbit, que é uma raça que é totalmente esquecida pelas outras, que vai nessa jornada que ele precisa destruir o anel. E para destruir o anel, ele vai ter que passar por muita coisa. Aí você vai descobrir no final do filme se ele destrói o anel ou não, mas o filme ele te dá uma história curiosa de magia, de fantasia, de esperança. Ele te dá uma história que vai te deixar engajado. Novamente, tem que ter paciência porque o filme tem 3 horas, mas o filme é incrível. Quem dirigiu e roteirizou os filmes foi o Peter Jackson, que ele acertou muito. Ao todo, a franquia ela foi indicada a 17 Oscars. Aliás, perdão, ela recebeu 17 Oscars e 11 deles é só do terceiro filme. O ator que faz o Aragorn, o Viggo Mortensen, ele não usou dublês para poder fazer a gravação do filme. A trilogia foi filmada toda de uma única vez na Nova Zelândia, terra natal do diretor e roteirista Peter Jackson. E imagina, os atores ficaram meses ali filmando o mesmo filme. Tem umas informações bem curiosas que são dados da gravação. Então eles utilizaram mais de 10 mil máscaras, mais de 1.200 armaduras, mais de 2 mil armas, mais de 48 mil objetos de luta, mais de 10 mil flechas, entre outras informações que eu vou deixar até ali na descrição do vídeo, porque é muita coisa para vocês darem uma olhadinha quem tiver curiosidade. O orçamento da trilogia foi de 600 milhões de dólares. Foi a primeira vez que um diretor, até então, naquele momento, 2001, teve tanto dinheiro para produzir um filme na mão de uma única vez. Ao todo, Peter Jackson ficou 7 anos envolvido no projeto, porque ele participou desde o início, e ao todo a franquia arrecadou mundialmente aí mais de 2 bilhões 925 milhões de dólares, ou seja, se pagou e se pagou muito. Uma outra curiosidade, para quem já assistiu talvez vai relembrar dessa cena, logo no começo do primeiro filme, o Gandalf chega na casa do Frodo, e o Frodo é um ser baixinho, um hobbit, e a casa dele automaticamente é pequena, e o Gandalf é um mago, ele é enorme. E ele bate a cabeça na pilastra ou no lustre, se eu não me engano, e aquela cena foi uma cena que aquilo aconteceu por um acaso. O ator errou a marcação, bateu a cabeça, mas ele continuou a cena, então ela não foi cortada, e inclusive a cena, todo mundo ali da elenco adorou, e o diretor falou, não, vamos manter essa cena. E tem várias curiosidades que você pode buscar sobre o filme, como, por exemplo, os hobbits são muito pequenos, então eles filmavam os atores em níveis diferentes, e a cena do Gandalf na carroça, logo no começo do primeiro filme, conversando com Frodo, sentado, eles estão em distâncias diferentes para que o Hobbit pareça um pouco menor. Foi um esmero muito grande para produzir essa franquia. Peter Jackson colocou a vida dele ali e vale muito a pena. Eu acho que vocês vão amar se você não assistiu ainda. A outra indicação é a franquia Duna. Para quem não conhece, Duna é uma série de livros famosíssima do Frank Herbert, que se dizia impossível de ser adaptada por muitas pessoas. Já tentaram adaptações anteriores que não saíram, depois de dar uma pesquisada você vai descobrir muita coisa ali, mas Duna é uma história tão complexa, tão incrível, que envolve política, religião, discussões filosóficas. Ela te leva por uma jornada muito curiosa. Infelizmente eu não li os livros, preciso ler, tô devendo, tenho muita curiosidade, mas todos meus amigos que leram falam, Bruno, leia, você precisa ler Duna, porque ele vai te trazer um repertório muito bom, e eu tenho muita curiosidade de assistir. Mas a gente conhece ali a história do Atreides, que é meio que um messias, e ele tem que lidar com algumas situações em Arrakis que envolvem a questão da especiaria e de como ele vai viver essa jornada para se tornar esse messias. A história é bem complexa, todo mundo que leu conta que muito do livro ficou de fora, e é uma decisão sábia porque a gente está falando de adaptação. Então a adaptação, ela exige que você faça uma adaptação, né, para a mídia que você está trabalhando. Isso vale para várias das indicações que eu fiz aqui, como em Harry Potter, Senhor dos Anéis, que você tem que adaptar, muitas coisas funcionam no livro, mas quando você está falando para uma mídia que é o cinema, é diferente, para uma mídia que é uma série, por exemplo, é diferente. Então algumas decisões são um pouco polêmicas, de tirar personagens, mudar personagens, ou às vezes de unir 2, 3 personagens em um único personagem, mas às vezes é necessário para que a história fique coesa e não fique pesada. Então ali no Duna a gente tem por enquanto 2 filmes, que é o Parte 1 de 2001, Parte 2 de 2024, ambos dirigidos por Denis Villeneuve, que ama Duna. Ele sempre diz que o sonho dele era trabalhar na história de Duna. Não só ele, como Hans Zimmer, que é o
o responsável pela trilha sonora, também ama muito Duna, Hans Zimmer, que eu citei nos trabalhos que ele fez com o Nolan na trilogia do Batman. E o segundo filme, ainda bem, foi um sucesso, foi muito bem nos cinemas, foi, se não me engano, arrecadou 750 milhões de dólares, se eu não estiver enganado a respeito do número, mas eu lembro que estava algo nessa casa, o que possibilitou a Warner confirmar o terceiro filme. Você vê que curioso, né? A Warner, que foi responsável pelo Senhor dos Anéis e deu 600 milhões na mão do Peter Jackson para fazer os 3 de uma vez, não quis dar o mesmo dinheiro na mão do Denis Villeneuve, que tinha o plano de dirigir o parte 1 e o parte 2 ao mesmo tempo. A Warner falou não, primeiro vamos ver se o primeiro vai dar certo, se ele der certo a gente faz o segundo. E tem uma outra curiosidade, que é sobre uma brincadeira que aconteceu nos bastidores. O Hans Zimmer e o Denis Villeneuve se tornaram amigos, e quando o Denis foi para fazer a gravação, foi pegar o avião, disse que o Hans Zimmer ligou para ele e falou assim: por favor, não estrague tudo, faça um bom filme. E quando o Hans Zimmer, o Denis Villeneuve voltou e entregou o filme ali na mão do Hans Zimmer para que ele pudesse criar a trilha sonora, ele falou pro Hans Zimmer: agora é sua vez de não estragar tudo. Tudo feito de forma amistosa, mais uma brincadeira entre eles. Uma outra curiosidade é que o filme foi todo filmado em IMAX. Se você não sabe o que é IMAX, é um tipo de cinema que tem uma imagem de alta resolução, uma tela enorme. Se você nunca assistiu um filme na IMAX e estiver na sua cidade, vá, assista um filme IMAX, vale super a pena. E uma outra curiosidade é que o filme teve a maior parte das suas cenas filmadas no deserto da Jordânia, em Abu Dhabi e na Califórnia. E o Denis Villeneuve, assim como o Nolan, responsável pela trilogia do Batman, gosta bastante de efeitos práticos. Então o filme tem muito efeito prático. Claro que sim, tem efeitos especiais, não existe filme sem efeitos especiais, mas tem muito efeito prático que torna tudo muito mais real. Essa foi a indicação de filmes, aliás, de franquias imperdíveis que estão ali no Max, franquias que eu tenho no coração que eu gosto muito. Eu acho que vale a pena, se você nunca assistiu nenhuma delas, assistir. Comenta aí comigo se você gosta delas, se você acha que vale a pena assistir essas franquias, se tem alguma coisa que ficou de fora. Eu estou falando do Max aqui, hein, gente? Não vai falar de coisa que está na Netflix em outro streaming. Exclusivo do Max são essas franquias incríveis que você vai se engajar, vai se divertir e vai comentar aqui comigo depois, que eu tenho certeza se você gostou. Muito obrigado, esse foi o vídeo de hoje. Tchau!